Olá, Zona Sul! Com o patrocínio da Associação Comercial de Pelotas e Sicredi e apoio de Usernet, está começando mais uma edição do Zona Sul em Movimento. Nesta edição, contamos com a participação de Edelbert Lersch, James Cassiano e Laura Tonial. James conheci há poucos instantes, né? A Laura e o Edelbert já são velhos amigos. Bom, vou saudar pela ordem aqui do posicionamento na mesa. A Laura vai entender, né? Porque vai funcionar como anfitriã ao meu lado aqui, né? Edelbert Lersch, prazer reencontrá-lo, uma alegria rever o amigo e agora envolvido numa causa tão nobre que vai ser o tema dessa nossa conversa. Tudo bem? Bom dia, Machado. Bom dia aos nossos telespectadores, né? Aos nossos companheiros que assistem esse teu programa, né? Primeiro eu quero cumprimentar a você e o próprio Jornal Tradição pela brilhante iniciativa de trazer esse movimento à baila, né? E termos aqui mais um órgão de comunicação capaz de fazer a diferença para a nossa região, para a nossa Zona Sul, né? É um prazer muito grande estar aqui e eu vou me permitir corrigir um pouquinho, porque quando você diz Edelbert Lersch, eu prefiro que você diga Krieger, que é muito mais fácil, como a gente sempre foi conhecido ao longo desses 67 anos de existência. Então fique muito à vontade de usar o Krieger, fique muito à vontade de usar o nome civil, como você achar mais apropriado. Legal, obrigado. James Cassiano, da Central de Regulação do Estado, né, quando o tema é doação de órgãos, é isso, né? Isso, muito bom dia a todos, bom dia, Machado, pela oportunidade, o Krieger também. Senhora Laura, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. A gente fica muito feliz de falar com essa temática que é muito importante para nós, em particular, e pela Edelbert também, por um monte de outras pessoas hoje no Estado aguardando um órgão, né? Então essa temática é muito importante. Nós trazemos isso para a região de Pelotas também, regionalizar um pouco essa questão dessa cultura também aqui no Estado. Laura Tonial, uma das lideranças do movimento rotariano, eu vou dizer em Pelotas, por que não dizer na região também, e uma das lideranças desse movimento, né, que busca não só a conscientização, mas efetivamente realizar ações no sentido de permitir, proporcionar, estimular a doação de órgãos. Prazer, minha querida. E minha Prazer madrinha enorme. também, minha madrinha também no Rotary Clube Princesa do Sul. Prazer enorme, Machado, estar aqui. Um bom dia aos telespectadores, uma alegria muito grande te ter como jornalista nesta nova atividade, aonde poderá levar muito mais temas e aprofundar estes temas. Parabéns ao Zona Sul em Movimento. Professor Krieger, a pessoa que nos estimulou a voltar a trabalhar pela doação de órgãos, que o nosso Clube Rotary Princesa do Sul havia trabalhado há quase 20 anos atrás, também junto com a instituição ADOT. Depois disto, um dia em nossa casa estava um amigo e disse: recebi uma ligação, posso atender? E era o professor Krieger, nosso antigo conhecido do IFSUL, que nos recebia maravilhosamente bem quando fazíamos a Feira das Profissões. O professor Krieger colocava a sua sala de direção à nossa disposição para trabalhar. Chegamos a ter lá 15 mil alunos, porque buscava escolas de toda a região sul para o encaminhamento às profissões. Então, uma pessoa assim, que quando nós soubemos o que enfrentava, o Parada recebe essa ligação do Krieger lá em casa e disse para o Krieger: tem um casal aqui que se envolver com a doação de órgãos, vai levar isso em frente. E nós ficamos sabendo naquele momento da gravidade que era o caso do Krieger. Começamos a nos envolver e ele disse, como grande ser humano que é, porque o Krieger é um ser humano assim inigualável. E ele disse: se vocês forem fazer esse movimento, que não seja só por mim, mas seja pelos 2.800, naquela época era isso, porque depois passou para 3.000 e tanto na lista de espera no Rio Grande do Sul, e os 50 e tantos mil no Brasil, eu aceito.
E aí nós começamos esse trabalho. Temos muitas instituições hoje conosco trabalhando, 82. Temos clubes de serviços, o nosso Rotary, todos os Rotarys de Pelotas, os Rotarys da Zona Sul, temos Canguçu, Jaguarão, Rio Grande, Piratini. Temos os Lions Club, temos quase todos os hospitais de Pelotas. Temos escolas, temos laboratórios, empresas, pessoas que foram se achegando a nós e nós procurando para fazermos essa integração e levarmos esse tema à comunidade. É claro que fazemos esse trabalho para fora, mas dentro dos hospitais também buscamos integração com os diretores, com as provedorias, porque entendemos que se não tiver essa sintonia, não adianta. Eu acredito que o governo do estado, com uma boa gestão, vai aumentar novamente o número de transplantes no Rio Grande do Sul, porque fomos o estado que mais teve número de pessoas que colocavam seus órgãos à disposição e, infelizmente, por algum motivo, vários, inclusive desconhecimento, educação, deixaram de existir. Então, essa simbiose entre o público e o privado, creio ser muito importante. Vamos chegar lá, vamos chegar nesse momento. Mas para recuperar e entregar às pessoas também um pouco de contexto dos presentes aqui, neste momento, o Krieger agora vai ser inevitável, né? Perdão ao Lerch, mas o Krieger prevalece por enquanto. É o que mais recentemente viveu essa situação. Eu gostaria que tu colocasse para nós, então, qual foi o período, né, de enfrentamento a essa demanda pela doação de um órgão, né, e a partir de quando tu ficaste liberado para poder se engajar, então, nessa mobilização que está colocada já brevemente pela Laura aqui. Bem, meu digníssimo Carlos Machado, na realidade, eu descobri a doença em 2016, né, num melhor momento da minha carreira profissional, com 43 anos de magistério. Era um momento exatamente que eu não queria abandonar. Eu sempre sonhei em entrar para a compulsória, me aposentar com 75 anos, né? Mas a doença avançou com uma velocidade extraordinária. Para quem não sabe, eu tenho fibrose pulmonar idiopática, que segundo os médicos ela é oriunda de um processo alérgico. Não se sabe qual foi o elemento que criou essa alergia muito forte. O organismo, ao querer combater a alergia, criou anticorpos e os anticorpos danificaram o pulmão. Então eu passei praticamente 4 anos tentando tratar, segurar a doença, mas a fibrose ela é progressiva, ela não tem cura, né? Se tenta segurar ela, mas chega um momento que ela não tem mais o que fazer. E assim acabei entrando em maio de 2021, após 5 meses de um intenso acompanhamento médico, exames, porque para entrar numa lista de transplante não basta apenas querer ser transplantado, né? Tem que ter uma série de condições físicas para entrar nessa lista. Então a gente é examinado de cabo a rabo, no bom sentido da palavra, né? Um exame chama o outro, um exame vai chamando, enfim, até que a gente passa como se fosse um vestibular. Então em maio de 2021 o médico disse: olha, tu estás apto, tu podes entrar em lista de espera para um transplante pulmonar, mas terás que residir em Porto Alegre. Então aí em maio de 2021 eu e a minha família, de certa forma, parcialmente, né, fomos então residir em Porto Alegre, bem no período de pandemia, né? Então alugamos um apartamento, né, e começamos então uma nova etapa, porque também não basta ir a Porto Alegre. A pré-condição é que a gente acabe sendo acompanhado, né, pela equipe médica do Hospital da Santa Casa. E aí eu vou dizer o seguinte: eles são extremamente eficientes, muito competentes no trabalho que fazem, porque a gente é monitorado desde que chega. Então a gente faz reabilitação pulmonar, são atividades físicas, são atividades aeróbicas, a gente é acompanhado por um médico, por um psiquiatra, por um psicólogo, por um nutricionista, enfim. Eu tive que perder quase 40 quilos de peso, né? E aguardando a qualquer momento a chamada, né? Mas essa chamada, Machado, que
imaginava, e segundo os médicos, na melhor das hipóteses aconteceria em 3 meses. Isso não aconteceu. Levou quanto Passaram-se tempo? 18 meses. 18 meses. 18 meses esperando em fila de espera, 18 meses vendo pessoas, colegas morrerem, 18 meses eu sempre digo que os meus colegas que estão em lista, nós hoje fazemos parte de uma grande família, a família dos esperançados pela vida, né? Muitos eu perdi pelo meio do caminho, né? Novos eu ganhei, mas eu aprendi naquela fila, naquela família, Machado, que a gente não podia ficar sentado esperando a morte chegar, né? Porque se eu estava numa situação ruim, já usando oxigênio, eu olhava que tinha pessoas em situação muito pior que a minha. Havia pessoas na minha faixa etária, 67 anos, mas havia crianças de 10 anos, havia bebês de 9 meses, havia jovens de 23, 24 anos, havia senhoras mães acompanhando filhos. É um universo fantástico, né? E aquilo me deixou muito agitado, porque eu percebia naquele ambiente que as pessoas estavam de braços cruzados e deixando que a coisa seguisse, deixa rolar. E eu comecei a cutucar a onça de vara curta, de vamos fazer alguma coisa, gente, nós temos que fazer um movimento, vamos fazer uma campanha de doação de órgãos, né? E fui instigando as pessoas, né? Conversando com uma, no processo de reabilitação a gente tinha mais proximidade, digo, não dá para ser assim, até que um dia um rapaz me disse assim, professor, mas não dá para, o senhor está querendo muita coisa, porque a gente não sabe falar como o senhor sabe falar. Eu digo, mas não precisa saber falar, né? Luiz, o nome do Luiz, cito o nome do Luizinho aqui, né? Não precisa saber falar, Luiz, basta que deixe teu coração se expressar. Quando tu vai na igreja, missa, fala com as pessoas, no teu edifício onde tu moras, nos teus colegas, ele é de Minas Gerais, né? Também batalhando com dificuldades. Então, a gente percebe percebi que alguma coisa tinha que ser feita, né? E aos poucos eu comecei então a escrever nesse período também para me ocupar, porque eu também não podia ficar simplesmente esperando as coisas acontecer. Comecei a escrever um jornal por semana, né? Comecei a escrever alguns artigos para jornais que começaram a publicar, o Grupo RBS publicou, o Jornal da Minha Igreja publicou, aqui os jornais apoiaram, Tradição apoiou, enfim, vocês apoiaram, enfim, né? Aí surgiu o movimento da Laura e do Dr. Nive, né? Enfim, foi outro movimento grande que uma hora surgiu assim em Pelotas estava começando a se engajar nesse movimento. E aqui eu vou aproveitar publicamente e agradecer ao casal Nive e Laura, porque foi realmente foi magnífico. Né? Krieger, quando termina então esse processo e tu então te reabilita a vida cotidiana e há um maior engajamento então no processo? Na realidade esse processo ele terminou comigo numa mesa de UTI, né? Numa sala de UTI, onde eu fiquei praticamente 1 mês e meio, porque aí já não tinha mais alternativa, né? Mas Deus teve outros desígnios para mim e me permitiu que no dia 6 de novembro viesse do Paraná um par de pulmão, 2 pulmões, de um jovem recém-acidentado, cuja família, num gesto de nobreza, de grandeza, permitiu que esse jovem tivesse seus órgãos doados. Todos os órgãos dele foram doados, porque, segundo a equipe médica, ele era um jovem extremamente saudável, que havia morrido, né, teve morte cefálica num acidente de automóvel, e a família resolveu fazer essa doação. Então, na madrugada do dia 6, domingo, dia 6 de novembro, um avião do governo do estado foi buscar esses órgãos, né? E esses órgãos todos foram distribuídos pelo Brasil inteiro, né? Boa parte veio para o Rio Grande do Sul. E aí eu fui notificado então que eu estava começando a me preparar para um transplante de pulmão. E aí não precisa ir mais adiante, porque deu certo, né? Tá aqui. Só quero aproveitar para identificá-lo nesse momento também como integrante de uma associação, por favor. Diga a associação, qual é. Na realidade, Machado, é importante que a população saiba que nesse movimento de querer fazer com que as pessoas se organizassem,
eu tive convicção imediata, ou nós, os pré e pós-transplantados, nós nos organizamos, ou ninguém fará nada por nós, a não ser eventualmente pessoas voluntárias, como aconteceu aqui em Pelotas. Aí eu resolvi criar uma associação, né? Criamos a Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados, que conseguiu juntar esse grupo, conseguiu pôr esse grupo em movimento, e agora, né, veja o teu programa, né, movimento, né, sim. Conseguimos botar esse grupo em movimento, e hoje eu diria assim que uma das melhores presentes, mais gratificado eu sinto, né, e o Cassiano pode acompanhar isso, né, porque o Cassiano também faz parte da associação. Já vamos chamar nós, o James. O James. O James. Eu estou treinando aqui para não cometer o pecado de errar a pronúncia. Né? Conseguimos fazer com que o grupo se movimentasse. E hoje o grupo está atuante, nós estamos já fazendo a diferença, já fizemos visita ao governo do estado, à Assembleia Legislativa, estamos incomodando a Secretaria da Saúde, né, a Central Estadual de Transplante, mas incomodando no bom sentido. Nós somos parceiros do governo, somos parceiros dessas entidades, do Ministério Público, do TJ, né? Porque o que nós precisamos é mudar esse status quo que existe no estado do Rio Grande do Sul, onde temos mais de 3.000 pessoas esperando em fila por um transplante de órgão. James Cassiano, há poucos instantes fiquei sabendo que também é um transplantado, e portanto hoje ocupa uma posição importante, né, na estrutura do governo do estado. Então eu vou pedir ao amigo que apresente-se aos que nos acompanham para a gente também colocá-lo nesse contexto devidamente. Pode debruçar-se sobre a mesa, ajusta. Isto. O importante falar sobre isso como eu falei no início, né, na minha apresentação, esse tema é muito importante para mim, principalmente, né, como usuário do serviço de saúde pública, usuário do serviço da doação de órgãos também, da conscientização, a importância disso. Hoje faz 3 anos e 6 meses que eu recebi o meu sim após um problema severo de saúde, uma miocardiopatia dilatada, onde meu coração estava somente com 20% de funcionamento, de funcionalidade dele. Após disso, 3 meses depois, eu já estava com 15% somente, ou seja, como os médicos mesmo me identificavam, eu era um milagre em estar vivo ainda. Porque pela condição médica, pela condição da medicina, eu deveria estar sobre uma mesa, sobre uma cama, extremamente sem cor, porque não tinha oxigenação no meu corpo inteiro. O pouco que meu coração trabalhava era para me manter vivo, com os órgãos vitais funcionando bem. E a importância disso tudo, hoje eu penso, teve um motivo para isso. Na hora eu não entendia, quando o médico disse: você vai precisar de um transplante. Eu não ouvi, não tinha escutado falar sobre isso ainda, não tinha tido convivência com essa temática, a não ser em filmes, uma novela que teve na TV grande, na mídia, falando sobre isso, mas de formas erradas muitas vezes, né, por falta de informação com que eles tinham. Eu entendo hoje a forma com que eles levavam isso também, mas sem a expertise do assunto, né? Então, assim, recebi sim o meu sim, eu aproveitei, criei redes sociais, comecei a militar na causa da doação de órgãos, conscientizando a sociedade, trabalhando também com a formação dos profissionais, porque muitos profissionais, na minha surpresa, não tinham conhecimento sobre a causa. Então eu passei a militar nessa causa, trabalhando de carreira dentro do hospital mesmo, durante 6 meses hospitalizado. Eu transformei meu quarto num estúdio, onde eu falava sobre isso diariamente, como que era a espera pelo órgão dentro de um hospital, de uma pessoa em lista de espera. Isso foi me dando motivo. Nos perguntaram ontem, num momento, sobre vocês contavam o dia, vocês contavam o tempo, como foi essa espera? Não contava o dia nem a hora, nem tanto que eu não vi os 6 meses passar.
Eu me dei conta que os meses tinham passado quando estava chegando próximo às festas de final de ano, Natal e Ano Novo, que são festas particulares que eu e minha família adoramos, principalmente o Natal. Nos organizamos para isso, nos movimentamos para decorar a casa, fazer a ceia. Então, assim, isso foi mostrando, nossa, o tempo passou e eu não percebi esse tempo. Durante esse período, tive 3 episódios de tentar desistir. Mas a minha esposa, ela dizia, olha só, quem é o Deus que você acredita? Você não fala que esse Deus é um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que ajuda as pessoas? Então a sua fé tem que ser, agora é o seu momento de fé. Ela me trazia para a realidade, né? De uma forma bem dura, assim, e dava aquele choque de realidade e eu voltava a mim mesmo e lembrava, poxa, realmente, Deus me deu um propósito para isso. Hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender sobre isso. E hoje eu consigo entender essa demanda toda de poder trabalhar, militar na causa, em causa própria também, e para levar a conscientização para as outras pessoas. E eu tive a grata surpresa, assim, de ser convidado para trabalhar com essa temática na Secretaria de... primeiro como integrante da Frente Parlamentar da Doação de Órgãos no Estado, pela deputada que hoje é uma deputada federal. Posso citar os nomes? Sim, a deputada Franciane Bayer, na época, ela era deputada estadual, ela era presidente da Frente Parlamentar, convidou para trabalhar na equipe dela, me deu essa oportunidade, porque tinha expertise no assunto, né? Tinha vivido. E nada melhor de que quem viveu essa situação poder levar sobre isso. E logo depois eu já fui convidado a trabalhar na Secretaria de Saúde. Hoje eu integro a equipe da Central Estadual de Transplante, sou assessor técnico da equipe da Central de Transplante e coordenador do Núcleo de Educação e Sensibilização à Doação de Órgãos. Interessante. Laura Tonial, por formação, qual é a sua formação? A minha formação é jurídica, trabalho ainda como advogada e escritora, um pouco de escritora da academia. Isso, então ok. Krieger, qual é a sua formação profissional? Qual foi a sua atuação? Eu sou professor 43 anos, né, professor da antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, depois Cefet, hoje IFSU. Qual é a sua formação profissional? Minha formação é pedagogo. Sou da pedagogia e gestão de saúde pública. Por que eu faço esse questionamento breve? A gente está próximo aqui de encerrar o primeiro bloco. É perceber que pessoas, né, de áreas diferentes de atuação profissional, a partir de um determinado momento, por uma determinada circunstância, se engajam, né, num movimento social, né, por conta da necessidade de atender a uma demanda, por que não dizer coletiva, né? Alguns também em causa própria, que é o caso de vocês dois, mas não é o caso da Laura, por exemplo, e de outros que participam. E aí, o James falava que acompanhou em alguns momentos algumas, eu diria peças, por que não artísticas, por que não artigos em geral, falando do tema sem o devido, sem o necessário conhecimento. E vocês hoje são pessoas que aos poucos começam a se tornar, por que não dizer, pessoas atentas, especialistas, cuidando do assunto, cuidando da forma de comunicar, cuidando da forma de mobilizar, né? Não sendo profissionais especificamente dessas áreas. O que para mim é um indicativo, eu gostaria de deixar aqui nesse momento, é de que a alegação de não entender do tema, de não ser um especialista da área de saúde, da área... não é justificativa para ficar afastado do propósito. Primeiro precisa querer. Verdade. Ou ser levado pela necessidade, o que não é o mais recomendado, né? Porque aí as razões, as circunstâncias se alteram naturalmente. Mas, ou seja, eu acho que vocês trazem naturalmente, não vou usar provocação, esse convite, né? Se engajem na causa que vocês acharem que, né, devam se engajar, porque se nada souberem sobre ela, aos poucos terão oportunidade de aprender. Hoje, provavelmente, muitos profissionais devem sim saber menos do que vocês a respeito desse tema. Por quê? Porque sim, por causa do nível de comprometimento, por causa do grau de sensibilidade que vocês desenvolveram. Pode falar. Me permite um pouquinho, claro. Machado? Para nós
que éramos leigos no assunto e hoje já temos algum conhecimento. O próximo livro é sobre doação de órgãos. Como fazer a cirurgia? Não. Faremos juntos. O que foi fundamental e está sendo os escritos do Krieger. O Krieger começou a fazer o jornal semanal e nós criamos um grupo de WhatsApp com essas instituições todas, representantes delas, e nelas nós colocávamos os temas atualizados, porque semanalmente ele nos atualizava sobre isto. E hoje continuamos recebendo todo esse material através do jornal, hoje pela associação ainda, pelo Krieger, já tem umas outras pessoas junto, e eu acho isso importantíssimo, porque daqui a pouco estávamos nós ligados com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, nos subsidiando com a Assembleia Legislativa, através da deputada agora mencionada, que nos mandou um material fantástico, quando ficamos 15 dias no shopping fazendo divulgação do projeto, do que é a doação de órgãos. Diga sim à doação de órgãos, diga sim que o teu corpo pode salvar no mínimo 8 pessoas. Então eu acho que essas coisas começaram a mexer e começaram a trazer com que outras pessoas, inclusive de outras cidades, passassem a nos procurar. E antes nós corríamos para abrir um espaço na mídia para podermos falar, e hoje a mídia nos procura. O Machado me procurou, o Diário Popular me procurou, ontem também. E a grande causa que eu vejo hoje é que o Krieger consegue juntar uma Federação, consegue juntar a Secretaria da Saúde e consegue que venha a Pelotas para ver o que a nossa vontade de continuar trabalhando pela causa, consegue trazer a Central de Transplantes a Pelotas para sentir como nós buscamos que isso tem que melhorar, que o Rio Grande do Sul tem que dar as respostas necessárias, e o governo do estado, agradecemos ao governador que recebeu, o Krieger, a secretária da Saúde, a Rita, que recebeu, e que hoje estamos aqui com pessoas que fazem com que esse movimento siga adiante e que consiga motivar, inclusive os médicos e enfermeiros, que não têm uma motivação especial hoje, como em outros estados, porque deixam as suas famílias, deixam tudo para atender ali e não tem uma motivação maior, é motivação financeira, inclusive. Então isso para nós é de extrema importância, essa ligação, e o Krieger está conseguindo fazer tudo isso com a sua liderança, com a sua competência, com a sua inteligência e principalmente com a vontade de lutar pela causa, uma vez que o desígnio de Deus quis que tu estivesse aqui, como quis que o James Cassiano esteja entre Laura, nós. agora vamos deixar claro, ele pediu a Deus, de certa forma, em algum momento, né, não vou entrar no detalhe, ele falou no início do programa, que não queria aposentar-se do trabalho e queria entrar num processo compulsório que o levaria até 70 e poucos anos. Querido, ganhou pós-graduação, mestrado, doutorado em doação de órgãos. E não seja por isso o seu compulsório vai ultrapassar os 70 e poucos anos. Então fica tranquilo, Machado, vai continuar trabalhando. Por incrível que pareça, Machado, eu tenho dito assim que esse período todo foi um curso de mestrado, um curso de doutorado. Sim. Foi um aprendizado a cada dia. Porque a gente começa a pesquisar, a gente começa a ir atrás da informação e começa a escrever, né, enfim, e refletir muito, né? E eu te diria assim que hoje eu acho que tenho umas 600, 700 páginas já de escritas, né, a respeito dessas temáticas, né? É interessante como a gente, naqueles momentos de dificuldades, né, a gente encontra força para deixar algumas coisas registradas, né? Eu entendi a expressão força, mas eu vou me permitir emprestar então uma outra expressão. Inspiração. Inspiração. Para muitas pessoas, claro, entendimento, às vezes a gente também não tem tempo de ficar, né, escolhendo a palavra, mas muitas vezes parece que essas manifestações são manifestações apenas de desespero, de desabafo. Não, é de inspiração, porque quem consegue traduzir o que sente, o que passa, o que vivencia, como eu disse a Laura anteriormente aqui, de uma forma organizada, que permita levar o outro à reflexão, querido, é inspiração. É inspiração. Eu vou além. Eu digo a palavra resiliência. Resiliência também.
transformar isso tudo no que a gente está conseguindo trazer para a sociedade. Justamente. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida com o patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, Sicredi e apoio de Ozirnet. O segundo bloco agora é para falar um pouco mais, para falar efetivamente das ações, né, que estão aí sendo realizadas, pensadas, né, na parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, representado hoje aqui pelo James, para a gente verificar então a partir disso o que é que todos nós podemos fazer também. Zona Sul em Movimento já tranquilamente vai assinar no momento adequado, né? Zona Sul em Movimento pela doação de órgãos. Nós vamos criar essa série, vamos criar esse produto e vamos trazer a região, porque esse é o propósito. O nome não é um acaso, não é bonito, não é isso. É para efetivamente realizar. Em seguida de volta. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, os números do Sicredi são assim. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, os números do Sicredi são assim. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. O
tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a OsirNet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Osir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Osir no 0800 494 2030. Seja a OsirNet e vá além do basicão. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a OsirNet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Osir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Osir no 0800 494 2030. Seja a OsirNet e vá além do basicão. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 sim. Os números do Sicredi são assim. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 sim. Os números do Sicredi são assim. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a OsirNet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Osir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Osir no 0800 494 2030. Seja a OsirNet e vá além do basicão. Estamos de volta com Zona Sul em Movimento, agora o segundo bloco de uma conversa, né, com uma parceria muito querida. Conosco aqui o Edelbert Krieger, ou Edelbert Lersch, vamos brincar com isso durante muito tempo até acostumar, né? O James Cassiano, este carioca que pode até contar em seguida muito brevemente como é que veio parar no Rio Grande do Sul, e a Laura Tonial, que é a nossa querida liderança aqui do movimento rotariano, digamos assim, em Pelotas, né, que tem também um envolvimento muito efetivo aqui. Mas, primeira providência, o bom de espaços como esse é que a gente vai corrigindo o que é necessário. Perceberam que em torno da mesa há uma cor vermelha, né, contornando esse espaço, né, e agora eu vou
tentar aqui, vai ter de dar certo. Mais para baixo, eu estou recebendo a orientação técnica. A gente tem que contar tudo, né? Vamos lá. Troquei para verde. Só o James aplaudiu. Eu vou voltar, vou voltar para o vermelho. Eu vou voltar ao vermelho. Cara. Para o James é o red. Red. Vamos para o green agora então. Vamos para o verde. Olha lá. Verde, agora sim, vamos aplaudir. Por que eu troquei para o verde? Porque verde é a cor, né, do mês de junho, é isso? Ou não? Setembro. Do setembro. É de setembro, que é o mês de conscientização da doação de órgãos. 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de órgãos. Que maravilha. Bom, então o verde é o clima, né? O clima necessário para a gente. A cor da doação de órgãos é verde, né? É, a cor do movimento, da mobilização, da conscientização, enfim. Mas que maravilha. Neste bloco aqui também, eu quero já trazer a informação da nossa querida Associação Comercial de Pelotas e patrocinadora do Zona Sul em Movimento. Lembrando que há menos de 3 meses, né, dos seus 150 anos, a Associação Comercial de Pelotas tem feito várias ações, está com a agenda cheia, e no mês de junho tem recebido empresários, visitas, enfim, e convida para o dia 29 agora a reunião almoço com a participação do Erasmo Carlos Batistella, que é CEO da BEH, deve ser isso, a pronúncia correta, referência na área de bioenergia e líder na produção de biodiesel no país, e é o convidado deste evento, vai falar sobre energias renováveis, a grande oportunidade para o Brasil. Reunião almoço tá na hora, é o título do evento tradicional, no dia 29 de junho ao meio-dia. Convites ainda disponíveis, lembrando que são limitados, normalmente a casa lota, e saiba mais no site acpelotas.com.br ou nas redes sociais da instituição. Também no Instagram, @acpelotas. E assim fica por dentro da agenda de comemoração dos 150 anos. Acho que fiz tudo que eu devia fazer. Tem isso, né? Tem que mentalizar. Vamos lá agora. Como é que se estabelece ou quando se estabelece... perdão. Não. Como é que o senhor veio parar no Rio Grande do Sul? É carioca mesmo? Não? É carioca mesmo? Sim. Então tá. Carioca de onde? De Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Fluminense. Como veio parar por aqui? Rapaz, essa história é longa. Não, o senhor vai ser breve, senão ocupa todo o segundo bloco. Na verdade, fomentando, eu vim para me casar. Não casei com para quem que eu vim casar e casei com a outra, né? Constituí família aqui no Rio Grande do Sul. Vou pedir a técnica, cadê a técnica? Nós vamos excluir essa parte, ele vai falar de novo. Porque essa é a situação. Brincadeira. Então, vamos lá. A esposa sabe que sempre eu tenho que contar essa parte primeiro, na verdade. Ela adorar, né? Verdade. A minha esposa Ju, um beijo pra você, família também, as crianças. Eu vim pra cá porque era um sonho de criança. Eu não entendia desde muito cedo. Eu comentava que um dia, quando eu crescesse, eu ia vir pro Rio Grande do Sul. E cá estou. Há 16 anos já nesse estado, que já tem como meu. E literalmente agora ele é meu, porque meu coração é daqui. Então sou um gaúcho, um cariúcho, digamos assim. Então eu amo esse estado, assim. Sempre falei que eu viria pra cá desde muito pequeno. Então aqui estou. Nada em especial que tenha chamado a tua atenção naquela época? Nada. Para quem crê no que eu creio, está dentro do previsto. Eu também. Vamos lá então. Como é que está a parceria? Vou naturalmente identificar o Krieger e a Laura como a sociedade. Como é que está a parceria então com o governo do estado, que é o administrador, digamos assim, do estado gaúcho? E também, eu gosto muito desses temas, aliás, é o meu tema de predileção, o fazer política. Como é que se estabelece essa relação política? Porque a decisão, a vontade política é fundamental para que a sociedade veja não só encaminhado, mas também, por que não, consagrados os seus desejos, os seus anseios. Neste ano, no mês de abril, nós recebemos um memorando
da Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados, na pessoa do professor Krieger, aqui, meu mestre, assim eu chamo, pedindo uma agenda com a secretária do Estado, com a secretária Arita. Diga-se de passagem, está levando essa temática, dando a devida importância que nós precisamos sobre isso, né? Para quem não sabe, a Arita Bergman, natural de São Lourenço, este programa Zona Sul e Movimento chega a São Lourenço, então lembrar que é mais uma figura da região presente na estrutura do governo do Estado, né? Que eu particularmente gosto muito da administração dela, antes mesmo já de estar na Secretaria de Saúde, sendo liderado, capitaneado por ela também. Então assim, hoje, devido a essa agenda, eles solicitaram, foi uma agenda conosco para falar com o governador, o professor Edoberto, a associação trouxe umas demandas dos transplantados no estado, das pessoas que estavam aguardando em fila, né, em lista de espera, a gente não fala ali, fila. Então essa situação fez com que ela ouvisse a necessidade deles e já marcasse uma agenda também com o governador, levando essa temática sobre isso. O governador nos recebeu tanto como governador, Estado, quanto a sociedade. E segundo a sociedade mesmo, professor Krieger, as outras instituições, a Fundação E-Carta, a Via Vida, que é uma instituição que recebe pessoas, a Fundação E-Carta, que trabalha com a questão da cultura doadora também, nos trouxeram essas demandas, essa necessidade de falarmos sobre isso, de termos política pública sobre essa questão da doação de órgãos, e é algo que nós julgamos muito necessário, e a secretária Arita também teve essa sensibilidade de entender, de ouvir e de levar isso pro governador, e o governador também nos ouviu atentamente, e criou-se pensamentos sobre isso. Então hoje ele nos deu uma demanda, um estudo para fazermos, analisarmos sobre a questão de como que estava a doação de órgãos no Estado. O Edoberto até apresentou dados muito particulares, muito convincentes, que o próprio governador ficou assim, nossa, eu não tinha tanta conhecimento de como estava esse processo. Então daí ele determinou que fizéssemos esse estudo, esse levantamento junto com a secretária Arita, de podermos ouvir a sociedade, especificamente ter essa parceria com a sociedade. A sociedade civil mesmo diz que eles nunca tiveram um governo que desse a devida atenção a isso. Então, neste governo do governador Eduardo Leite, na gestão da secretária Arita, a gente está tendo esse envolvimento com a sociedade, ouvindo as demandas da sociedade a respeito da doação de órgãos, da necessidade da temática da conscientização, da importância da formação dos profissionais. Então, com tudo isso, foi-se criado o núcleo de educação e sensibilização à doação de órgãos, o qual eu coordeno, com a expertise da educação que eu tenho, com a temática também de vida, da necessidade de ter precisado passar pela doação de órgãos, né, receber um transplante, trabalhando na questão de capacitação dos profissionais da área da saúde. Todos os profissionais trabalham com a questão da doação de órgãos, com que fazem as entrevistas familiares, que fazem as notificações de morte encefálica, com médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, toda a área da saúde recebe esse treinamento. Então, todo ano nós temos... o ano passado nós fizemos 6 cursos em toda a região, em todo o estado, com pessoas de regiões. Nós usamos as macro-regiões e convidamos essas pessoas das OPOS. As OPOS as Organizações de Procura de Órgãos no Estado. Nós temos 6 OPOS no Estado, 7 uma OPO cirúrgica que faz a captação, as captações de rins, né? Então, assim, todas essas OPOS nós reunimos a região para habilitarmos essas pessoas para fazerem essas entrevistas, para notificarem as mortes encefálicas, para a manutenção do potencial doador também, que precisa se ter. Não adianta ter uma pessoa lá e ter uma manutenção inadequada. Não vai ser um bom doador, né? Então a gente tem toda essa questão. E neste ano nós recebemos a grata satisfação de convidarmos a sociedade civil, as instituições que estiveram conosco na primeira reunião, para pensarmos na campanha deste ano de 2023, a campanha de doação de órgãos desse ano de 2023. Então, assim,
fizemos uma dinâmica, uma colega da comunicação fez essa dinâmica para tentar extrair qual eram nossas necessidades, os pensamentos de todos presentes naquela reunião. Ela fez uma síntese de tudo aquilo, nos apresentou, já passamos para a sociedade, para as organizações que participaram, e agora nós estamos em processo com a Secretaria de Comunicação do Estado, produzindo a campanha deste ano. Então será uma campanha muito linda. E nós pensamos em uma campanha integral, o ano inteiro. Então já iniciamos com alguns processos, já iniciamos com o primeiro encontro da enfermagem da Central de Transplante, onde os enfermeiros da Central puderam mostrar o trabalho que eles realizam, mostrando à Central de Transplante quais são as atividades que nós realizamos quanto Central, quanto Estado, para a sociedade, para os hospitais que são hospitais públicos, hospitais privados, hospitais filantrópicos. Todos estes participam dessa programação, né? Uma questão que me ocorre agora. A sociedade, de um modo geral, como eu disse aqui, representada pela Laura e pelo Krieger, creio, né? Puxa, que maravilha, né? Que os resultados estão aparecendo, que essa mobilização está sendo estendida, espalhada, enfim. Agora eu vou perguntar para a Laura, que agora vai ser um momento tenso. Um momento de tensão. Ainda bem que eu tenho um coração novo. Tu tem coração novo. Novo. Laura, ouvindo, melhor dizendo, a fala do James, como isso deverá, fique tranquila, tá? Porque não temos certeza de nada aqui, a não ser da nossa boa vontade. Como deverá repercutir essas informações todas no movimento que até então buscava um mínimo de atenção, buscava um mínimo de agenda para poder dizer, olha, o nosso movimento está conectado com algo que efetivamente pode frutificar. O que pode melhorar, dinamizar esse movimento da sociedade? Vai para vocês dois aqui, esse movimento da sociedade, quando sinaliza um órgão de Estado, né, um governo de Estado, com a possibilidade de avançar. Krieger e Laura, fiquem à vontade. Isso é muito bom sentir que agora o governo do Estado, que já foi buscado outras vezes, foi buscado por nós, foi buscado pelo Krieger, e agora houve um primeiro contato, e a primeira vez não foi tão profícua, e agora a segunda vez deu todo esse desdobramento que está se trazendo, e acho muito bom. E esperamos que realmente continue a frutificar. O que me preocupa é que nós ouvimos a família que está perdendo um ente, geralmente um filho, porque é na idade jovem que acontecem esses acidentes, essas coisas mais violentas que levam a uma morte encefálica. Eles precisam ser acolhidos, porque esta família é que poderá, pela nossa legislação do Brasil, entregar os órgãos desse filho, desse parente, desse pai, dessa mãe. Se esta família não for suficientemente e muito bem acolhida, não doará os órgãos. Então, o que eu sinto hoje como sociedade? Uma necessidade muito grande de um melhor preparo. Porque vocês ouvem o enfermeiro falar, agora nós vemos o que está acontecendo. Nós achamos que a OPO precisa ser muito mais aparelhada e muito mais treinada. Nós sentimos que as enfermeiras, os médicos, precisam estar mais preparados para este momento de acolher uma família que será o futuro doador. Senão nós ficamos trabalhando e não frutifica. Eu chamo isso de gestão. E gestão no sentido de fazer com que chegue a estas enfermagem, a esses médicos, um melhor treinamento, mas chegue também uma recompensa econômica. Isso eu acho fundamental, porque outros estados que assim têm, como o estado maior doador hoje do Brasil, se não estou enganada é Santa Catarina, e eles têm lá pelo estado uma remuneração específica mais, porque um enfermeiro sai de casa para atender uma família, abrir como chama mesmo? Um protocolo. Um protocolo.
não há estímulo econômico para esta pessoa fazer isso, fazendo ou não fazendo, ou ficando em casa. Infelizmente, a nossa sociedade é movida também pela necessidade econômica, e as pessoas que lá trabalham. Então, esse é um dos caminhos, mas eu acho o treinamento. Então, ver o Estado hoje querendo chegar perto da associação, da associação dos pré- e pós-transplantados, perto da sociedade que ouve esse clamor, a ouvir que há um clamor e esse clamor se responde um tanto dessa forma. Krieger. Vou te fazer um protesto. Viu, Machado? Adorei. Que aos poucos aqui nós vamos polemizando as questões na medida até da necessidade de aprofundar a questão. Pode falar. Depois da fala da Laura, o que eu fico? Ué, aplaude, a gente aceita também. Né? Ela já disse tudo que eu tinha que dizer. Né? Mas realmente a Laura coloca com muita propriedade, né? E é fruto de todas essas reuniões que ela também vem acompanhando com um grupo de Pelotas, né? Onde estão as OPOS, as CIDOTs, enfim. Machado, todo problema se resume em gestão e políticas públicas. Nós estamos aqui tendo um avanço, né, quando o governo do Estado vai encampar a questão de uma divulgação mais eficiente sobre a questão da importância da doação de órgãos. Mas isso só não basta. A capacitação ela é fundamental, né? O acolhimento, né, que a doutora Laura traz aqui, ele é imprescindível. Você imagina, chega no hospital com seu familiar, com seu filho, com seu pai, sua mãe, e é mal atendido desde a portaria de entrada, fica no corredor esperando atendimento, as pessoas lhe maltratam, os enfermeiros não dão informação correta, aí essa pessoa morre, muitas vezes falta sensibilidade ao profissional, porque a pessoa está lá, vem cá, se ele morrer tu não pode doar, entendeu? Acontece. Então esse acolhimento, ele é imprescindível, né? Eu sempre digo assim, eu não sei porque a Santa Casa de Porto Alegre, eu me sinto acolhido, né? Eles procuram me atender, eu ligo para marcar uma consulta por telefone, olha, daqui a pouco lhe dou retorno, e não demora muito, eles dão retorno, eles fazem, é um trabalho intenso de gestão do próprio hospital, ele é imprescindível nesse momento, do corpo médico, do corpo de enfermagem, dos auxiliares técnicos, né? É incrível, né? Como o trabalho deles é diferenciado. Eu passei um bom período na UTI e disse, e continuo dizendo, né, que vi ali dentro a presença de Deus em cada um daqueles que faziam o trabalho. Era a pessoa que fazia a faxina, a limpeza da UTI, era o auxiliar técnico, e todos eram um esmero assim, de um atendimento, de um carinho, quer dizer, tu te sente acolhido. E isso é fundamental. Deixa eu aproveitar. Senão então tu não aqui, consegue. vale para todos. Eu vou começar com o James, mas vale a questão. Eu adoro as conversas onde as pessoas sinalizam e intervêm, né? Que é fazer o papo ser dinâmico, né? Ouvindo essas falas, James, o que a mim ocorre, por que eu me direciono a ti então agora, é que a mim parece, o Krieger, quando faz a referência à Santa Casa de Porto Alegre, que aquela casa tem um tempo, pôde desenvolver práticas, estabelecer uma forma de conduta, protocolos, estabelecer, por que não, uma cultura muito particular de fazer isso, por exemplo, né? E aí a Laura faz essa observação e eu concordo plenamente no sentido de que esse acolhimento não apenas da família, mas os profissionais precisam de acolhimento também. Os profissionais talvez com o tempo, né, sabe-se lá, não optarão por trabalhar nestes departamentos por vocação, por inspiração, por desejo de fazer parte de um processo que salva vidas. E não apenas aquela expertise técnica profissional que, claro, não foi a proposta da Laura, mas que seria, por que não, remunerada também por um rendimento estatístico. Não é isso. Não pode ser apenas isso. Agora, claro, precisa de política pública, precisa de decisão política, precisa... E aí eu quero saber um pouquinho do seguinte. Seria o momento de levar uma questão dessa já para uma frente parlamentar, para uma estrutura de governo? Ou vocês todos entendem que
olha, tem uns passos que a gente precisa dar antes. Como é que vocês veem isso? Eu joguei para vocês, começa contigo, mas a pauta é livre. Na verdade, a gente fala muito sobre essa questão do atendimento humanizado. Inclusive, ela é pauta de curso. O atendimento para entrevista familiar e o atendimento humanizado na sociedade. Dos profissionais da saúde, quanto no momento do atendimento. A gente fala a importância realmente de ter um atendimento de excelência desde o porteiro, a pessoa do administrativo, ao enfermeiro, ao técnico, ao médico. A gente precisa ter essa humanização nesse atendimento. Isso é nosso tema de estudo, é um tema que a gente aborda com os profissionais que trabalham com essa área do transplantes. E também a gente leva isso para o hospital. Os hospitais parceiros, os hospitais são notificadores, os hospitais são transplantadores, eles precisam ter esse acolhimento. O acolhimento é especificamente necessário para que se dê o processo de captação de órgãos posterior e vir a um transplante. A questão de políticas, de levarmos isso à frente agora, a gente está vivendo um momento muito, muito ímpar com a temática da doação de órgãos. Eu sou muito suspeito de falar sobre isso porque eu vejo que a gente está tendo esse espaço. É algo que nós sonhávamos que pudesse isso acontecer. E a gente está tendo esse olhar. Claro que hoje ainda a frente parlamentar, pelo que eu soube, ainda não está efetiva na Assembleia Legislativa, não se abriu ainda a frente parlamentar, mas ainda há tempo de que isso aconteça. Creio que isso possa acontecer em breve, que é necessário que tenhamos representação na Assembleia Legislativa, quanto na questão do governo também. Mas assim, a gente precisa organizar um pouco mais. Tem já um projeto de recursos para repassar para os hospitais que trabalham com as notificações, que trabalham com as captações, também para os profissionais da Cidotes, que é o projeto, que é o assistir. Já está sendo feito um novo levantamento, um estudo, já está em fase de implantação praticamente sobre isso, até para essa questão, porque isso foi verificado. Em uma conversa com a própria secretária, ela disse: nossa, mas eles precisam pensar sobre isso, a gente precisa pensar nessa necessidade. Então é algo que está sendo trazido pela sociedade, pelos profissionais, e também o governo está sabendo sobre disso e já está verificando melhorias nesse processo, né? Então, assim, eu creio que daqui a um pouco mais a gente já vai ter situações melhores nesse sentido. E precisamos sim que a sociedade esteja junto conosco, que os órgãos institucionais também estejam presentes e apoio de todos para que isso possa ocorrer, né? Eu vou pedir ao Fabiano, por favor, que coloque na tela o contato para acessarmos aí neste caso é a Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados. Tem o QR Code, que eu vou estendendo aqui um pouquinho mais a fala para dar tempo de fixar ali e permitir que depois naturalmente as pessoas possam buscar acessar. Ok, enquanto o Fabiano coloca mais algumas vezes ali, pode ficar colocando isto mais algumas vezes ali. James Cassiano Oficial. É o Instagram ali? Esse é o Instagram. E ali as fotos são, por exemplo, o senhor com a família na praia, em bares, restaurantes, ou não? Ali é só trabalho mesmo? Não, ali, essa página especificamente, eu criei quando eu estava aguardando o meu transplante ainda, e são páginas de trabalho, onde eu falo da vida, de quanto eu estava esperando, e pós o transplante. O senhor é um popstar da vida. Não, Deus nos dá a oportunidade de levarmos. E eu criei essa página, criei no intuito mesmo de mostrar como pode ser, como é importante a doação de órgãos. Bom, agora para a gente encaminhar, inclusive, até o encerramento da nossa conversa, mas de forma efetiva, nós estamos no mês de junho. O que é que poderíamos projetar, vamos dizer, até o final de 2023, dentro de um planejamento que deve estar na cabeça de cada um? A Laura, enquanto participante de um grupo da sociedade que, como ela disse, já conta aí com quase 100 instituições, né? 80 e poucos. Podemos botar hoje a instituição aqui também como parceiro? O Tradição já é. O Zona Sul em Movimento não apenas será parceiro,
como também, bom, já de certa maneira eu particularmente, sempre que Sim. posso, não sou talvez um grande colaborador, mas a partir desse espaço fica mais fácil, né, exercer um trabalho de ajuda, né? Com certeza o midiática, Carlos de debate, Machado de tem sido discussão, nosso né? jornalista, acompanhando, inclusive no shopping, durante todas as apresentações, tem sido sempre através dele. Eu estou perguntando especificamente sobre a Zona Sul e Movimentos, se podemos botar como parceiro também. Já está, eu já cadastrei. Ótimo. Talvez não tenha chegado ainda Tá, obrigada. o documento. Então eu queria saber, dentro da pauta de cada um, o que é que a gente pode, por que não, aqui fazer um exercício de projeção? Só, olha, eu gostaria, ou pretendo, enfim. Vamos começar com o nosso querido Krieger. Bem, eu acho que nós avançamos muito. Desde a audiência com o governador do estado, onde nós já levamos uma pauta, né, de gestão de 18 itens, e um deles é exatamente a remuneração dos profissionais que atuam em linha de frente, né? Essa já era uma pauta nossa, também a questão de capacitação, porque entendemos que tudo passa pela capacitação, de melhorar esses recursos humanos, né? A conscientização, enfim. E o Eduardo levantou muito bem essa bandeira, ele disse que seria uma política, não dele, mas seria uma política de Estado, né? Então a gente teve grandes avanços. Tivemos avanço no Ministério Público, onde também levamos esse pleito, né? Tivemos avanço com a Arita, onde também levantamos vários itens de pauta. Quer dizer, eu te diria, Machado, que a gente teve grandes avanços. Agora, o meu sonho é que ninguém espere por um transplante mais do que 3 meses. Tá? E eu tenho dito isso e vou fazer isso uma bandeira de luta, porque eu vejo lá pessoas 3 anos, 4 anos esperando por um órgão, né? Pessoas definhando, né? Como eu praticamente há 2 anos, né? O James 6 meses, né? Isso é um absurdo, é um absurdo. Então eu não vejo a hora de que esse número diminua. Quer dizer, um número razoável, 3 meses de espera é muito tempo, né? E que a gente consiga, principalmente, levantar a sociedade pelotense, a sociedade gaúcha, a nossa sociedade da metade sul, que olhe com carinho para a questão da doação de órgãos e tecidos, lembrando aos nossos cidadãos que a possibilidade de quem nos ouve nesse momento, quem nos assiste nesse momento, a possibilidade dele estar em fila de transplante amanhã é muito maior do que ele ser doador. E eu espero que quando ele chegue lá, ele tenha um órgão para receber e um órgão para ser transplantado, tá? Então é por isso que nós vamos lutar, é por isso que estamos aqui, é por isso que o James está fazendo essa visita também a Pelotas, para a gente mudar esse status quo que aí está, para a gente fazer a diferença em prol de mais de 3 mil pessoas esperando pela doação de órgãos aqui no estado do Rio Grande do Sul e quase 63 mil brasileiros em lista de espera também. Então é isso que nós queremos. Laura, vou deixar... Aqui em Pelotas, especificamente na nossa última reunião, da qual o Krieger também participou, é um trabalho mais voltado aos hospitais. Nós não estamos abrindo mão e já estamos muito bem encaminhados em 2 dos hospitais em termos de uma sala de acolhimento. Porque ao ouvirmos pais que doaram órgãos de filhos, como aqueles que não doaram, dizendo que foram muito maltratados, e por que não dizer, quando chegaram ao pronto-socorro, maltratados no sentido de não se sentirem acolhidos e depois fazerem uma abordagem assim, direta, agora nós queremos dar... Antes não tinham nenhum lugar para eles sentarem, nenhum lugar para darem a notícia assim a contento. Então estamos trabalhando e o Krieger vai nos acompanhar neste trabalho. Aliás, ele é a liderança hoje. É só porque eu continuo junto com meu marido a fazer esse tá acompanhamento. Ganhando, a gente não mexe, Machado, não, sabe hoje isso, né? O grande líder é o Krieger, não é? Sem dúvida alguma. E para que os hospitais sintam essa necessidade de fazer esse entrosamento com a sociedade que
vai continuar cobrando do governo do Estado, a sociedade está cobrando isto aí, porque o Estado fez agora, que continue a fazer, que implante de pronto isso aí. E te imploro, James, leva isso como sociedade de Pelotas, querendo que o Estado continue a responder muito fortemente a esta causa, assim como fez e que acolheu também tão bem o Krieger e tão bem a associação, que implante logo isso aí, que implante essas novas, esse clamor da sociedade para que possa reverter em mais órgãos no Rio Grande do Sul, como nós somos o maior estado doador anos atrás e hoje não estamos nem na lista, me parece, dos lá em sétimo, oitavo lugar. Não. Sétimo lugar. Sétimo lugar hoje. Então, que voltamos aos primeiros lugares novamente. James, eu só vou fazer a seguinte referência. Agora, por favor, é a sua vez, porque as demandas já estão colocadas. Nossa, saio daqui hoje com umas bagagens, né? Sim, hoje vou falar um pouco da nossa agenda quanto Estado, tá? Através dessa demanda de atender a sociedade, as instituições que trabalham em defesa da doação de órgãos, foi pensado num cronograma de eventos. Nós já iniciamos em junho, em maio já, nós iniciamos com a questão da Semana da Enfermagem, onde os enfermeiros tiveram um protagonismo no evento da Central de Transplante, da Secretaria de Saúde especificamente, mostrando para a sociedade qual era o trabalho que eles realizavam. Temos esse processo que estamos encaminhando agora. O nome da campanha, né, o carro-chefe da campanha já está em uma agência que já enviou alguns nomes para a gente poder pensar nessa campanha do Estado. Então a gente pensou numa campanha progressiva. Maio, junho, julho, agosto e setembro fazer uma coisa maior, com grandiosidade. Porque não adianta nós falarmos somente em setembro. Nós temos que conscientizar o ano inteiro. Então nós, quanto Secretaria de Saúde e Central de Transplante, pensamos que o ano inteiro nós devemos falar sobre doação de órgãos. E nós estamos utilizando desse serviço. As redes sociais da Secretaria de Saúde, o nosso site. A gente está trabalhando nesse processo de melhorar a questão de você abrir o site da doação da Secretaria de Saúde, ver um link do transplante, olhar como eu posso identificar. Quando eu vi falar assim, eu vou entrar para a fila de transplante no estado, coloca ali, Secretaria de Saúde, transplante. Nossa, seja algo mais pedagógico, mais visual para você entender, que possa acolher a pessoa que vai estar naquele momento, né? Então a gente tendo todo esse cuidado hoje de preparar esse caminho, de mostrar e já fazermos essa campanha gradativa até o final, até setembro, para fazermos uma coisa macro, né? Então estamos conversando com as ligas de transplante das universidades, com as ONGs que participam no estado inteiro, então para que nós possamos fazer uma campanha grande em todo o estado. Então estamos fazendo essa costura com todo o Rio Grande, pensando nesse processo de todos falarmos a mesma linguagem, porque não adianta aqui em Pelotas falar uma linguagem da doação de órgãos e lá no Chuí falar outra linguagem. Temos todos que falar a mesma linguagem para que todos possam entender e ter formação e informação sobre essa situação. E o meu sonho, agora como cidadão do Rio Grande do Sul e cidadão deste Brasil, que realmente não haja essa espera tão longa. Eu fiquei 3 meses e 15 dias em fila, mas temos uma conhecida no nosso grupo que está há 10 anos aguardando. Mas assim, porque ela tem uma necessidade particular, é isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas têm fila de espera maior tempo, por necessidades fisiológicas, por questões de habilitação delas, porque, como a gente diz, a gente precisa fazer um pré-vestibular inteiro para poder ser incluído na lista de espera. Né? Não é simplesmente, hoje eu adoeci, o médico vou te colocar na lista. Não, precisa fazer todo um acompanhamento para ser inserido na lista de espera. Então não é qualquer pessoa que chega assim vai entrar na fila. Tem todo esse pré-vestibular, como diz o Griga. Né? Então, hoje, o meu sonho é que isso, como compartilho com o professor, essa situação de que nós precisamos mudar isso na nossa sociedade, mudar no nosso estado isso, e voltarmos ao patamar, né? Hoje nós somos um estado que transplanta muito, muito. Os nossos números hoje, eu vou até compartilhar, peço licença,
A gente tem hoje a lista atualizada dia 14. Temos 10 pessoas em fila, em lista, aguardando o coração. 1.146 pessoas aguardando córnea. 176 pessoas aguardando fígado. E pulmão, 59 pessoas. Rim, 1.308 pessoas aguardando. Nós precisamos mudar essa história. Mas lembrando que todo dia, quando sai um, entra 2, entra 3, sai 3, entra 6. Então, assim, vai mudando, né? A gente nunca vai conseguir zerar, mas nós podemos diminuir o tempo de espera em lista, com a sociedade se tornando essa cultura. Eu preciso doar. Hoje nós temos recebido órgãos nacional e temos doado pouco. Então temos que criar essa cultura dentro do Estado. Nós precisamos ser doadores. Nós precisamos captar dentro do nosso Estado. Ser referência na captação também. E de doar também no nosso Estado. E não receber órgãos de outros estados simplesmente, né? Então esse é o meu sonho, que nós nos tornemos captadores e transplantadores de órgãos do Estado. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar uma coisinha antes do Krieger falar, se possível. Me chama muito a atenção o número de pessoas que esperam córneas. E Pelotas, nós temos um banco de olhos que foi trazido pelo Rotary Club Pelotas Princesa do Sul, através de recursos dos Estados Unidos, e hoje esse banco de olhos está pouco atuante, tanto que semana que vem já temos um pedido de uma reunião, capitaneado pela Maria da Graça Pinto Ferreira e pelo Nível Tonial, meu esposo, para que faça junto ao superintendente ali o devido necessário para que volte a funcionar, porque Pelotas foi um grande captador de córneas e hoje a coisa está bastante parada. Como esse recurso veio do exterior, nós temos que prestar contas para eles. Durante a pandemia houve justificativas e agora não temos justificativas porque o Banco de Olhos de Pelotas não está funcionando a 1000. Então já estamos tratando disto e pretendemos já na próxima semana termos uma reunião. A superintendente já foi contatada, está em férias e teremos esse novo contato, a qual o Nível e a Maria da Graça já estão esperando para a partir do dia 26 de abril. Desculpa, de junho. De junho. Maravilha. Eu naturalmente fico feliz com essa oportunidade, tanto conhecimento que vocês compartilharam aqui. É uma primeira etapa, um primeiro encontro, né? Se Deus quiser estaremos juntos em outras ocasiões. Ô, James, bem-vindo, né? Na Zona Sul, não sei se já havia estado aqui em outras ocasiões, mas se já esteve, tudo bem, se não esteve... Essa é a minha segunda vez aqui. É a segunda, é muito pouco, tem que vir mais, né, Laura? Tem de vir mais, né? E veio também em período de Fena Doce, o que gera, né, também um ajuste, né, que vai dizer de Deus, né? Foi Deus quem me trouxe neste período de Fena Doce. Porque merecia. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Krieger, fica à vontade, as considerações finais aí. Eu que agradeço, Machado, pela possibilidade de estar aqui e te cumprimentar mais uma vez pela iniciativa e a equipe do Tradição de trazerem esse Zona Sul em Movimento ao ar, né? Meus parabéns a todos vocês. E te deixo aqui, Machado, uma sugestão de pauta, né, que eu te ajudo até a montar. Ouvir a família doadora. Aquela família que perdeu seu ente querido, né, e doou os órgãos dessa pessoa. Como estas pessoas pensam, o que essas pessoas acham e o que significou a doação de órgãos para essa família. Eu já tenho o nome, a doutora Laura sabe quem é, mas ouvir essas pessoas é um outro lado que deve ser escutado. Mas muito obrigado mais uma vez. Já aceitei, agora é uma questão de tempo. Laura, forte abraço, a gente se encontra em breve. Muito obrigada e sucesso nessa nova atividade e que com certeza, assim como o Jornal Tradição chega a esse número incrível de cidades aqui na nossa volta, que a Zona Sul em Movimento continue a atingir, começando agora, e vai atingindo cada vez maior número de pessoas por esse primor de trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, sucesso. É uma causa.
nosso popstar, né? Bastante jovem. Qual é a idade? Vou perguntar. 39. 39 anos. Tá bem. Muita máquina para correr. Meu Deus do céu. Vai fazer uns não sei quantos MBAs aí, mestrados e doutorados, né, Krieger? Nessa luta pelo bem-estar social. Parabéns, viu? Não é um trabalho simples. E chegando nessa condição, vindo de uma demanda de saúde como teve, puxa vida, volto a dizer, isso é inspiração divina, viu? Está aí cumprindo uma missão e a gente torce e estará juntamente contigo. Mas para as considerações finais, um forte abraço ao governo do estado, na pessoa da secretária Arita, do governador Eduardo Leite e demais companheiros da tua equipe. Machado, eu agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui hoje falando desse tema, que é muito importante também particularmente, né? Trago o abraço da secretária Arita, o agradecimento também do governo nesse espaço que você nos abriu para falarmos sobre isso, de mostrarmos um pouquinho do serviço que nós estamos realizando quanto o governo do estado, com essa temática, da importância que estamos dando a isso também, né? Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, doutora Laura. Seja incansável no trabalho aqui em Pelotas. Precisamos do banco de olhos funcionando. Fico feliz que vocês já estão tomando as dores desse processo. A gente precisa mesmo que essa quantidade imensa de pessoas aguardando uma córnea seja diminuída, né? Então, assim, professor, parabéns pelo trabalho que já realiza. Sou suspeito, né? Eu também acho. Cara, esse cara é meu mestre. Assim... É natural, ele é referência. Aliás, nós todos acabamos sendo referência para muitas pessoas, né? E o Krieger, sem dúvida, nesse movimento, assim como a Laura também e outros envolvidos, são sim, merecem a nossa distinção, né? Com esse destaque, né? Porque isso é positivo, isso é necessário. Para encerrar, eu te parabenizo pelo programa, assim, ter essa conversa assim aberta, esse espaço, isso é muito bom. Não é um de ataque, é de conversa, de botar lavar roupa limpa à mesa, né? Não roupa suja, porque aqui nós não lavamos roupa suja, nós colocamos, esclarecemos a situação. E aos nossos ouvintes, aos seus ouvintes, que agora são meus, tomo emprestado nesse momento, isso, né? Já que tu disse que eu sou pop, né? De todos. Converse com sua família. Mostre para elas o seu desejo de ser doador de órgãos. Porque hoje no estado ainda, no país, melhor dizendo, a família vai dar a palavra final. Sim, eu desejo ser doador de órgãos. Mãe, pai, vó, tio, tia, eu sou doador de órgãos. Eu quero esse desejo. Então você precisa falar com sua família. Seja um doador de órgãos, ajude a salvar vidas. Nossas vidas foram salvas porque uma família, no momento de dor, disse sim à doação de órgãos. Muito obrigado. Forte abraço. Eu encerro esse bloco, então, fazendo mais uma vez aqui essa referência. O Edelbert Krieger, da Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados, né? O James Cassiano, representando, como já dissemos aqui, né, a instituição, o governo do estado e o departamento, a Secretaria de Saúde, né, dentro desse tema. Laura, o movimento da sociedade, né, com destaque para o nosso Rotary Club Princesa do Sul, que participa, né, fazendo essa aproximação das demais instituições, empresas, enfim, a sociedade de um modo geral. Eu lembro aqui do dia 29 de junho, reunião almoço, tá na hora, Associação Comercial de Pelotas, com Erasmo Carlos Batistella, um empresário, né, de muita importância no setor da bioenergia, produtor de biocombustível, e estará falando sobre esse tema na reunião como uma das grandes ou talvez a maior oportunidade brasileira neste momento. E aguardo você, sigo por aqui, mais adiante a gente se encontra. Volto em seguida. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a OzirNet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a OzirNet, vá além do basicão.
A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, os números do Sicredi são assim. O tempo